E é nessa concepção que eu vejo a tributação, me disponho, e antes de entrar no tema, eu fiz questão de abordar isso. Estou à disposição da Anfip. A Anfip, para mim, é a minha casa. A fiscalização da Previdência, agora a auditoria fiscal, eu acho que os senhores sabem que eu fui uma das pessoas contrárias à União, eu entrei com uma ação civil pública contrário, mas agora é um dado posto e nós temos que trabalhar a melhor forma de efetivar isso. Inclusive, eu tenho observado lá em São Paulo, e já estou para fazer uma reunião com o superintendente da Receita, que as pessoas que conhecem, por exemplo, entidades beneficentes, não são as pessoas que vão fiscalizar entidades beneficentes. Então, quando se uniu, e a ideia de unir era para aperfeiçoar, eu entendo que se está jogando fora aquilo que é mais importante, que é a experiência que a fiscalização da Previdência tem em relação à folha de pagamento, à folha de salário e demais rendimentos, e também, e essencialmente, as entidades beneficentes da assistência social. Então, é por isso que eu penso que a Anfip tem que estar à frente disso e também me dispõe a participar. Eu tenho cobrado, como membro do Ministério Público, essa atuação dos administradores da Receita Federal. E agora eu vou passar ao tema, que é a reforma previdenciária. É interessante porque, quando nós falamos de previdência dos servidores públicos, eu costumo localizar, e eu vou marcar aqui, eu tenho meia hora agora, né? Tá. Então, eu costumo localizar a proteção do servidor público dentro do quadro de proteção social criado pela Constituição de 88, e não de forma isolada. E agora, quando no painel posterior vai ser discutido a saúde do servidor e de seus dependentes, é justamente nesse contexto maior de proteção. Saúde para todos, previdência aos trabalhadores e dependentes e assistência aos necessitados. Por que eu faço essa diferenciação? Porque hoje, da forma como está a legislação infraconstitucional, nós temos situações em que o trabalhador, funcionário público, pode ter um benefício semelhante ao assistencial. Por exemplo, na aposentadoria por invalidez em algumas situações limítrofes. Eu entendo que isso não é possível ser feito pela legislação infraconstitucional, já que na Seguridade Social nós temos 3 áreas que a compõem. E esta segunda área, de um lado eu tenho a saúde, que hoje é para todos, não precisamos mais levar a carteirinha do NPS como levávamos. Esses dias eu falei isso em sala de aula, ninguém sabia disso, né? Os alunos, ninguém sabia disso. Eu disse, então eu vou contar uma história para vocês, né? História que eu vivenciei, de que a saúde era limitada aos trabalhadores e dependentes e aos demais na medida dos recursos. A Constituição de 88 universalizou e isto custa dinheiro. Diz um autor que dinheiro não nasce de árvores, né? E os senhores sabem muito bem que o trabalho dos senhores garante essa saúde para todos. Nós sabemos que ela precisa ser aperfeiçoada, que nós temos problemas sérios de saúde, mas inclusive em relação à concepção que se tem de saúde. Mas eu não vou tocar aqui da saúde. Do outro lado, eu tenho a concessão de recursos quando esses recursos não podem ser obtidos pelo esforço próprio. Essa concessão de recursos para os trabalhadores que contribuíram para o sistema se dá por meio da Previdência Social. Para os necessitados que não contribuíram por meio da assistência. São 2 níveis diferentes de proteção. Na assistência, eu vou conceder um mínimo existencial. A Previdência, não. A Previdência, eu não preciso demonstrar necessidade. Eu vou ter a substituição do rendimento do trabalho. E então, se, num determinado momento, nós vamos ter um caso concreto em que a pessoa vai ganhar salário mínimo, mesmo tendo passado num concurso para auditor fiscal, que ganha X e que está há 1 ou 2 anos recebendo esse valor, e em situações limítrofes ele pode receber o salário mínimo. Isso, no meu entendimento, não é previdência social, é assistência. E a Constituição diferenciou previdência de assistência. Eu dizia, né, e cada uma dessas sub-áreas tem preceitos próprios na Constituição. Inclusive, esse slide já está no site da Anfip, então nem há necessidade de deixar. Eu gostaria aqui de mencionar que, em relação à Previdência Social, ela tem características diversas.
das duas outras sub-áreas. Uma delas, a contributividade. Embora a contributividade não tenha relação direta com o benefício. Por isso que algumas pessoas, por exemplo, um servidor trabalhou um ano, um auditor fiscal trabalhou um ano, faleceu, o que vai acontecer com ele? A família dele vai ganhar uma pensão de quase a sua remuneração. Quase por quê? Porque nós temos o redutor de 70% a partir do teto do regime geral. Ora, se nós fôssemos analisar as contribuições dele, certamente não iria garantir o benefício de pensão por morte. Mas, por isso que quando se fala em contributividade, se fala da necessidade de contribuição direta por parte do segurado, no caso aqui do servidor, mas sabendo que essa contributividade não é simétrica, não vai ter ligação direta com o meu benefício. Embora, em relação aos fiscais que ingressaram depois da emenda 41, nós vamos dizer que essa relação é maior do que a relação anterior, certo? A compulsoriedade. Por que a compulsoriedade? Porque os trabalhadores, no regime geral até um determinado teto, e no regime dos servidores até os tetos fixados, a previdência é obrigatória. Inclusive, no caso dos servidores públicos, há previsão na Constituição de se criar o mesmo teto do regime geral e o que exceder ao teto ser protegido pela previdência complementar. Isso não é realidade, os entes federativos não criaram, mas, infelizmente, o desconhecimento da matéria tem gerado decisões judiciais. Há poucos dias, um desembargador, que é meu colega na universidade, ele dizia que muitos juízes do Estado de São Paulo estão determinando que não haja contribuição sobre o que excede o teto do regime geral, porque as pessoas pensam que elas estão contribuindo sobre o total, mas que seus benefícios vão estar limitados ao teto do regime geral. Isso o que é? Isso é desconhecimento. Hoje não é assim. Hoje o benefício de quem entrou depois da emenda 41 é pela média dos seus salários de contribuição. Média essa que inclui, inclusive, os salários de contribuição do regime geral, caso o servidor antes tenha trabalhado no regime geral. E aqui nós temos também a necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial. É uma exigência constitucional essa necessidade. E eu tenho afirmado, embora não escrevi ainda sobre isso, que esse princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, ele garante o que eu tenho denominado de equidade intergeracional. O que é essa equidade intergeracional? É a garantia de que não só os aposentados de hoje tenham benefício, mas os aposentados de amanhã também o tenham. Então, é nesse sentido que o equilíbrio financeiro e atuarial é posto na Constituição, para garantir que todos nós tenhamos proteção. Agora, a Previdência Social, ela está assentada num tripé. Esse tripé, eu até diria que poderia ter feito um slide diferente, ter dito que há duas áreas da Previdência, a obrigatória e a facultativa. Na obrigatória, eu tenho, e que é o próximo slide, eu tenho o regime geral e o regime dos servidores públicos. E tenho a Previdência Complementar, que, como disse antes, por enquanto, é dirigida apenas aos trabalhadores da iniciativa privada.